Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa segunda lição do nível intermediário do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch, turma Primavera 2017. Estamos começando praticamente esse semestre. A semana passada tivemos a primeira lição, onde demos as principais informações a respeito do nível intermediário e também falamos um pouquinho sobre luz e vaso. Antes de nós falarmos mais qualquer coisa, eu vou colocar um pequeno clipe, amigos. Quero que a gente comece com esse clipe, lembrando da importância da intenção. Então, ao invés de lermos uma intenção hoje, nós vamos colocar esse clipe para a gente pensar um pouquinho sobre o que o Ravi tem para nos falar e depois nós iniciamos, tá ok? Vamos colocar um vídeo aqui para os amigos meditarem, pensarem um pouquinho sobre a intenção da lição. Luiz de Nova York pergunta se a entrada do mundo superior é com a mente ou com o coração. O Ravi diz, com o coração, que mente pode haver se não há sensação? A mente chega unicamente depois que se sente, o que se pode discernir nos sentimentos. Aí se ativa a mente, se não há sensação, sentimento, não há mente. A mente é um servo do sentimento. A mente serve à emoção. Uma grande emoção, uma grande mente. Sem emoção não há mente. O Criador criou um desejo, uma sensação. E de acordo com o que sente, assim se desenvolve a mente. Então, amigos, segunda lição, 4 fases da luz direta. Hoje nós vamos revisar na primeira metade dessa lição o que nós enviamos para vocês no domingo, a respeito das 4 fases da luz direta, e também é uma revisão um pouquinho mais profunda, vamos aprofundar um pouco mais, da sexta lição do nível fundamental, em que nós também conversamos um pouquinho sobre essas 4 fases da luz direta, depois falamos também sobre a alma de Adam Rishon, a primeira alma, mas hoje nós vamos nos deter especificamente nas 4 fases da luz direta. Lembrando, para os amigos que não assistiram ainda a primeira lição ao vivo, nós estamos sempre enviando para os amigos a lição gravada no domingo, de modo que os amigos possam no próprio domingo e na segunda-feira receber e assistir a lição sobre a estrutura da criação. Então nós vamos utilizar sempre a lição de terça-feira, hoje em português, para a gente poder revisar um pouquinho essa lição. Gostaríamos que os amigos trouxessem todas as suas perguntas, questionamentos e dúvidas, e também vamos utilizar metade da lição para nós começarmos a estudar um pouquinho sobre os artigos do Rabash, os escritos sociais do Rabash, enfim, colocarmos em prática um pouco sobre todo o conhecimento cabalístico que estudamos no semestre passado, no nível fundamental, e também para que o nível intermediário não fique tão árido, tão difícil, que a gente sabe que muitas vezes estudar apenas a estrutura da criação, muitos amigos acabam tendo dificuldade para acompanhar, porque tem muita questão teórica envolvida, muita dificuldade às vezes de acompanhar, tá ok? Vamos então colocar aqui também o livro que nós utilizamos. Então, nós utilizamos no nível intermediário o livro Mundos Superiores, do Rav Michael Leitman. Nós estamos enviando para vocês toda semana, junto com a lição teórica de domingo, extratos deste livro, certo? De modo que os amigos possam também, no domingo, na segunda e na terça-feira, assistir a lição teórica gravada, dublada para o português, e também ler a porção que a gente envia para vocês deste livro. Tá ok?
Vamos ver quem está conosco já. Já temos cerca de 27 amigos no início da lição. Vamos ver aqui os amigos que já deram as boas-vindas. Temos a Aline de São Paulo, o Renato de Brasília, a Lúcia de São Paulo. Quem quiser colocar a câmera, amigo, pode colocar aí para a gente se conhecendo e acenando aí. A Lúcia de São Paulo, então, o S. Filho do Rio, a Silvia, o Erlon de Passo Fundo, ó, gaúcho aqui, perto de Santa Maria, onde eu moro, a Elani de Goiânia, o Jadisley de São Paulo, o Biratã de Macapá, a Roseli de São Paulo, a Beatriz de Porto Alegre, a Selma de Brasília e o Lino de Paraíso do Tocantins. Então, os amigos que já colocaram aí, cerca de 29 amigos, nós estamos agora. Tá ok? 4 fases da luz direta, amigos. Então, o que nós estamos começando a estudar? Nós estamos estudando a estrutura da criação. Então, a gente sempre parte do que os cabalistas nos dizem. Nos dizem que no início tínhamos apenas a luz do Criador. O desejo de doar, a qualidade de doação, certo? Boré, né? Como nós quisermos denominar. E a primeira fase é a fase Shoresh, ou a fase da raiz. Então vamos colocar aqui para os amigos. Vamos desenhar. Então, nessa primeira fase, nós temos apenas a luz do Criador. Ok? Então, recebe o nome de Shoresh. Shoresh é raiz em hebraico. Ok? Shoresh. Ou fase 0. E essa é a luz. Ok? A flecha a gente sempre denomina com luz. E por isso que é 4 fases da luz direta. Ok? Por quê? Porque nós vamos descrever como que essa luz, né, essa luz que nós colocamos aqui, né, vai, a partir dela, né, desenvolver, criar, emanar a criatura, ou o desejo de receber. Os cabalistas nos dizem o quê? Que nessa fase 0, ou Shoresh, ou a fase da raiz, nós temos apenas a luz, e nela o desejo de beneficiar, o desejo de preencher, o desejo de satisfazer. Ou, se nós quisermos resumir, o desejo de fazer o bem, certo? O desejo de poder preencher algo, tá ok? Então, nessa fase 0, nós só temos apenas a luz. Então, esse é o princípio, tá? E é denominada fase Shoresh. Lógico, nós não tratamos, amigos, isso vocês já sabem bem, do que vem antes. Se nós colocássemos uma divisão aqui, vamos fazer uma pequena divisão. Então, o que tem antes dessa fase 0, nós não tratamos. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com a essência do Criador, Atzmuto. Vamos colocar aqui, Atzmuto, que é a sua essência, a essência do Criador, que os cabalistas também denominam de segredos da Torá. Então, são coisas que estão além da criação. Porque como nós somos criaturas, nós só tratamos do que tem a ver com o desejo de receber, que é a criatura, que é a matéria da criação. O que tem a ver com o Atzmuto, a essência, ou o Criador propriamente dito, nós não tratamos na Kabbalah. Por quê? Porque a Kabbalah é a ciência da espiritualidade que nos permitirá alcançarmos a correção, alcançarmos o nível onde nós fomos criados. A partir dessa correção, e quando todos nós chegarmos a esse nível onde nós fomos criados novamente, retornarmos a esse nível onde nós fomos criados, lembra da fase 1, 2 e 3 da luz direta, o modelo de 3 flechas,
né, modelo 1, 2 e 3, quando nós retornarmos lá na fase 3, né, do modelo de 3 flechas e retornarmos a esse Ein Sof, lá, a partir daí, todos nós começaremos uma outra fase que aí não tem a ver com o estudo da Kabbalah, porque a Kabbalah quer nos levar de volta a este ponto onde nós estamos começando hoje. Tá ok? Então, a ação do Criador ou a luz do Criador é a qualidade de doação ou fase Shoresh. Tá ok? Qual é a segunda fase? Perdão, a segunda fase, se nós, lógico, considerarmos a fase Shoresh como a primeira, né? Mas o que os cabalistas denominam de fase 1 propriamente dita. Por quê? Porque para eles a fase Shoresh, ou a raiz, é 0. Então, os cabalistas nos ensinam então que, como a luz é o desejo de doar, de preencher e de beneficiar, precisou o quê? Criar algo que pudesse preencher, certo? Então, o que essa luz faz? Na fase número 1, ela vai criar um recipiente que possa receber todo o prazer, toda a luz, toda a qualidade de doação que ela quer, né, emanar. Então, essa fase é denominada de Beriná. Beriná em hebraico significa discernimento. Nós traduzimos às vezes por fase, né? Então, a primeira fase, vamos colocar aqui Shoresh, certo? Que é a fase 0. Essa segunda fase, para os cabalistas, é denominada Aleph. Por quê? Porque para eles essa é realmente a primeira fase. Porque como nós estamos falando da criação do desejo de receber, então só podemos denominar a fase número 1 quando surge esse desejo, que é o Kli, ou o vaso. Certo? Então, em Beriná Aleph, ou fase número 1, ou discernimento número 1, a luz cria o vaso e o preenche completamente. Nessa fase, nós temos quase que só a percepção da luz. Por quê? Porque a luz, ela não só preenche todo o vaso internamente, como também encontra-se fora dele. Então é muito difícil na primeira fase, ou Beriná Aleph, nós distinguirmos o que é vaso e o que é luz. Por isso que os cabalistas, muitas vezes, eles denominam, né, e tomam como comparação o feto dentro da barriga da mãe. Então, nós temos 2 seres ali, mas nós só conseguimos distinguir um. A mesma coisa como se nós tivéssemos, né, uma vela sendo anulada pela chama de uma tocha. Né? Então, nós temos ali um vaso, mas nós não conseguimos distinguir ainda na fase 1 o que é vaso e o que é luz. Tá ok? Mas os cabalistas, eles também nos ensinam algumas coisinhas mais importantes a respeito da fase 1, ou Beriná Aleph. Eles subdividem essa fase em 2 subfases. Então, se nós pegarmos o vaso e desenharmos aqui separadamente, o que eles nos dizem? Eles nos dizem que num primeiro momento, vamos colocar uma separação aqui, num primeiro momento,
Se nós pegássemos a primeira metade de Berrina Aleph, ou a fase número 1 das 4 fases da luz direta, nós temos apenas a luz preenchendo o vaso. Então, o vaso, num primeiro instante, ele só sente o prazer que vem da luz. Certo? É como se ele fosse totalmente preenchido pela luz e sentisse o prazer. Essa seria a primeira parte de Berrina Aleph. Num segundo momento, ele também é preenchido pela luz, mas já começa a perceber que existe um doador, em que alguém está doando esse prazer, certo? Quem leu o livro lembra daquele exemplo que eles citam no livro do presente de aniversário. Então, muitas vezes a gente chega no aniversário, quando é criança, a gente quer me dar o presente, abre o presente, a gente só quer saber do presente. Depois a gente vai se dar conta, não, pera um pouquinho, alguém me deu esse presente. Aí vai lá e agradece a pessoa, né, entende que está recebendo um presente, né, de alguém. Então, é a mesma coisa em Berrina Aleph, tá? A primeira fase da luz direta, certo? Em que nós temos, no primeiro momento, apenas a sensação do prazer que a luz está dando, e num segundo momento que existe um doador doando este prazer, tá ok? Parecem coisas simples, mas são extremamente importantes. Então, fase Shoresh, somente luz. Fase Aleph, ou fase 1, é a criação do vaso e o preenchimento desse vaso totalmente pela luz. Tá ok? Quais são as coisas que nós temos que começar a entender? Primeiro, lembre-se, nós falamos semana passada. Quando nós falamos em estrutura da criação, nós sempre temos a luz precedendo o vaso, certo? Então, sempre que inicia uma fase, a luz vem em primeiro lugar. Então, a luz vem antes desse vaso. Então, nós não temos ainda, propriamente dito, em Berrina Aleph, uma criatura, nós não temos um desejo ainda propriamente dito. Por quê? Porque você tem uma luz que cria um vaso e o preenche completamente, certo? Como é que esse vaso vai ter o desejo? Ele não tem o desejo por essa luz, certo? Por isso que depois nós vamos ver da importância da saída da luz de dentro desse vaso. Por quê? Porque nós só temos o desejo por aquilo que nos falta, certo? É a mesma coisa. Por exemplo, como é que eu vou ter desejo por algo que eu nunca experimentei? Faz de conta que eu nunca comi sushi, certo? Então eu vou lá a primeira noite lá, como um monte de sushi. Comi sushi. Então eu primeiro tenho que ser preenchido pelo sabor do que significa ser sushi. Aí depois que esse sabor vai embora, essa sensação vai embora, eu posso futuramente ter um desejo por sushi. Certo? Então, por isso que nós não temos e não podemos dizer que na fase 1 nós temos uma criatura propriamente dita. E por isso que há necessidade de 4 fases da luz direta. E essas 4 fases da luz direta, como nós falamos lá no nível fundamental, elas são importantíssimas porque elas também representam o modelo de toda a criação. Quando nós falamos várias vezes em as 4 letras, né, do nome sagrado, né, Yud, Rei, Vav, Rei, ou Yud, Kei, Vav, Kei, ou quando nós falamos nos níveis inanimado, vegetativo, animal e falante, certo? Ou quando nós falamos de as fases também, por exemplo, da alma, né, o desenvolvimento da alma, tudo isso tem esse desenvolvimento quaternário. Por quê? Porque tudo vem desse modelo primordial das 4 fases da luz direta. Ok? Então vamos seguindo aqui. Então, vamos apagar aqui.
Então, já temos Berriná Shoresh, ou a raiz. Já temos a fase número 1. Com a criação do vaso e o preenchimento do mesmo pela luz. Então, nós podemos botar aqui luz, vaso, só vamos botar as coisinhas em hebraico, or, em hebraico, e kli. Também a divisãozinha, lembra? Primeira parte da primeira fase só tem a sensação do prazer. Agora, na segunda parte, já tem a sensação de um doador. E isso vai fazer com que surja a segunda fase da luz direta, que se chama Berriná Bet, onde esse vaso, vamos botar grande, porque a gente está fazendo, sempre que a gente fala da fase, a gente escreve maior, depois a gente diminui. Então, na segunda fase, vou colocar mais aqui. Esse vaso, ele quer ser como o Criador. Então, se nós dividirmos também essa segunda fase, num primeiro momento, o Kli, ou o vaso, quer ser como o doador. Vamos escrever aqui só para o pessoal não se perder. Shoresh, Aleph, ou fase 0, fase 1. Aqui é Bet, fase 2. Então, na segunda fase da luz direta, o que o vaso quer ser? Como no finzinho da fase número 1, na segunda metade, ele percebeu que havia um doador lhe dando prazer, e ele foi totalmente preenchido por essa luz, também deseja ser como esse doador. Os cabalistas dizem que é muito semelhante quando nós somos crianças e queremos ser como os nossos pais. Então, chega um momento que nós também queremos usar a roupa do pai, né? Colocar lá, se vestir, botar roupa, fingir que temos a profissão do pai ou temos a profissão da mãe, né? Queremos ser como a mãe, queremos agir como ela, então nós queremos ser como os nossos pais. Então, também em Berriná Bet, a segunda fase da luz direta, num primeiro momento o vaso quer ser semelhante, vamos colocar o símbolo de semelhante, ou equivalente a esse doador, ou a esse criador. Só que tem um problema. O vaso não tem o que doar, porque é desejo de receber, certo? Então, não tem o que doar, vai doar o quê? Então, o vaso percebe na segunda fase da luz direta que ele é desejo de receber e que o Criador é desejo de doar. Então, embora ele queira ser como esse doador, não tem como ser. Então, o que o vaso faz? Ele faz a segunda melhor coisa que ele pode fazer nesse momento, que é receber para poder doar a esse Criador. E é isso que o vaso faz na segunda metade da fase número 2. Ele percebe que se ele receber, pelo menos aqui ele está tendo a intenção, ainda não é a concretização disso, mas na segunda metade ele entende que ao receber a luz, ele também é a única forma dele poder doar, retribuir o que o Criador está lhe dando. Então, tem vários exemplos, né? É o exemplo quando a gente chega num aniversário, né? Quando a gente chega numa festa e
o convidado, o anfitrião, né, o aniversariante diz, olha, que prazer, a tua presença aqui é o meu presente, né? Você vir aqui desfrutar tudo que eu estou lhe dando é o meu presente, certo? Então, é uma forma de se conseguir retribuir, né? Então, a recepção da luz por meio desse vaso é a única forma que o vaso tem de poder retribuir aquilo que o doador está lhe doando, certo? Então, vamos aqui para a fase número 2. Então, Berinabet, vamos diminuir aqui. Então, Berinabet, então, vou desenhar pequenininho aqui. Num primeiro momento, o vaso quer ser como o doador, certo? Então, bet ou 2. Os cabalistas também muitas vezes denominam essas 4 fases com os nomes das Sfirot. Então, você sabe que nós podemos denominar a raiz Shoresh ou fase 0 com Keter. Certo? Então, Keter. Beinah Aleph, ou fase número 1, nós podemos chamar de Chokhmah. Então, Chokhmah. Certo? E Beinah Bet, Binah. Então, em Beinah Bet ou Binah, o vaso quer ser como o Criador. Só que percebe que não tem o que doar, então faz a segunda melhor forma. Ele planeja receber com a intenção de doar. E com isso nós temos a fase número 3. Vamos desenhar maior, depois a gente diminui. Então, em Berinah Gimel, ou a terceira fase da luz direta, o vaso percebe que, ao receber a luz do Criador, pode doar prazer a esse Criador. Certo? Então, isso aqui é Berinah Gimel, terceiro discernimento ou Zeirampin. Então, terceira fase da luz direta, terceiro discernimento ou Zeirampin. Lógico que muitos amigos que estudam ou já estudaram um pouco de Kabbalah vão se perguntar assim, mas Zeirampin, onde é que estão as Sfirot? Zeirampin, na verdade, é um conjunto de 6 Sfirot. Então, vou colocar aqui só separado. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Tá ok? E da mesma forma que nas outras fases anteriores, também na terceira fase da luz direta, nós temos 2 partes. A primeira parte em que o vaso, o Kli, resolve receber um pouco de luz com o intuito de retribuir ou doar prazer a esse doador, a esse criador. Numa segunda parte, ele começa a sentir o prazer de também ser como o Criador. Certo? Por quê? Porque nós podemos dizer que aqui, na primeira metade de Zeirampin, ou Berinah Gimel, é como se fosse o mais próximo possível
do que a gente chama de ser um criador, né? Se o vaso recebe luz e com isso doa prazer a esse criador, a essa luz, a esse borê, certo? É uma sensação muito parecida do que significa ser criador. Então, na segunda metade de Zeirampin, surge um desejo diferente desse desejo de somente receber a luz que nós tínhamos em Rohimá ou Berinah Aleph. É um desejo de ser como o Criador, ou pelo menos o desejo de também ter as propriedades desse Criador, de agir como ele. Tá ok? Então vamos desenhar aqui, vamos primeiro apagar esse grande aqui. Ups. Vou botar ele menorzinho aqui em cima. Então, terceira fase da luz direta. Então, na terceira fase da luz direta, o vaso resolve receber um pouco de luz com o intuito de doar ao Criador. Então, Berinah Gimel ou fase 3, ou também chamado de Zeirampin. A metade, então, dessa fase número 3 faz com que surja a quarta fase da luz direta, em que nós temos o vaso, vamos colocar grande aqui, com dois tipos de desejo. O desejo inicial, se nós podemos dizer assim, né? De só receber o prazer da luz. Então, o desejo por prazer, que é esse mesmo desejo que nós temos aqui, certo? Esse desejo surgiu lá na fase número 1, quando ele recebeu a ação dessa luz. E um segundo desejo. Vou até colocar maior, porque ele é realmente mais forte, que é o desejo de ser como o Criador. Certo? Que é muito parecido com querer ser Keter. Ele surgiu aqui, né, na segunda metade de Zeirampin. Mas a equivalência com ele é de Keter, né? Que querer ser como esse Criador. Tá ok, amigos? E aí são as 4 fases da luz direta. Vamos colocar aqui um gráfico, uns desenhos que nós temos aqui para vocês. Esses desenhos nós já utilizamos antes, né? Então nós temos aqui, né, Berinah Shoresh ou Keter, somente a luz, Berinah Aleph ou Rohimá, a luz criando o vaso e preenchendo-o completamente. Num primeiro momento, o vaso só sente o prazer que vem da luz e num segundo momento sente que existe um doador. Berinah Bet ou Binah, esse vaso, num primeiro momento, quer ser como esse doador, por isso que a flecha para cima, mas percebe que não tem o que doar, então resolve receber para doar, dando origem a Berinah Gimel ou Zeirampin, onde o vaso recebe a luz do Criador para retribuir, certo? Doar essa luz, ok? Primeira metade de Berinah Gimel, tranquilo. Na segunda metade de Berinah Gimel, o vaso começa a perceber que tem o desejo também de ser como esse Criador, ou o prazer que é ser como esse Criador. E aí surge no vaso
Não apenas o desejo de receber prazer, mas o desejo de ser como Criador, Beriná, Dalet ou Malhut. É aqui, amigos, na quarta fase da luz direta, que nós podemos dizer que temos uma criatura propriamente dita, ou o desejo de receber já formado. Por quê? Porque quando nós pegamos Keter, nós só temos a ação do Criador. Quando nós falamos de Rohma, Binah e Zeirampin, são ações dessa luz sobre este vaso, ou seja, causa e efeito, ação e reação da luz sobre o vaso, uma mistura dos dois interagindo entre si. E em Malhut nós temos a criatura propriamente dita. Por quê? Porque o desejo, o vaso, já consegue entender o que é o seu desejo, como vaso de receber prazer, e o que é o desejo do Criador. E a diferença que existe, né, entre um e outro, a distância entre um desejo e outro. Tá ok? Vamos colocar um pequeno vídeo, amigos. Eu quero colocar aqui para vocês um pequeno vídeo do Rav Michael Leitman sobre as 4 fases da luz direta. Então vamos passar aqui para vocês, que o Rav vai resumir um pouquinho tudo isso que a gente falou, tá ok? O desenvolvimento do primeiro homem, da primeira criatura, como foi Cobb feito TV. através da luz. Watch your life make sense. O desenvolvimento do primeiro homem, da primeira criatura, como foi feito através da luz. Nós já falamos que temos a luz, Or em hebraico, que cria o desejo de obter prazer dele, que é a futura criatura. É o desejo de receber. Ratson lekabel. Este desejo é exatamente igual à luz. A luz chama-se prazer. E o desejo de receber é o desejo de receber prazer. Um é igual ao outro. A luz, ou o Criador, Boré, e o desejo é a futura criatura. Eu não quero chamar de criatura, porque criatura é algo que deve-se passar por muitas etapas de desenvolvimento. Quando este desejo se preenche de luz, com prazer, sente-se a si mesmo preenchido e sente-se bem. E nisso, a criação poderia ter acabado. Mas dentro deste desejo, dentro desta luz, dentro do prazer que a criatura revela dentro de si mesma, começa a sentir quem dá o prazer, que é o Criador. Não o prazer, mas quem lhe dá. Então começa a sentir que no fim há alguém que lhe dá e lhe dá prazer, duas coisas. E isso faz com que a criatura reaja. Ela também quer ser igual a quem dá o prazer. E quem dá o prazer está no grau mais perfeito que o estado que a criatura se encontra. Então, de repente, resulta que o desejo de receber quer ser um desejo de doar, como o Criador que doa prazer.
quer unicamente o desejo de dar. Como também nós temos, é a mesma reação quando eu sinto que alguém me dá prazer, eu tenho uma reação no meu desejo, vergonha, uma relação recíproca que eu quero devolver. O desenvolvimento da criatura segue com o desejo de dar. Mas o que ela pode dar? Não tem o que dar, senão que entende que se quer dar, então planeja e diz: eu não tenho o que dar, eu quero dar prazer. Que prazer tem o Criador? O Criador, quando quer dar, sente. Na verdade, quando a criatura quer dar, sente que não tem o que dar. O que pode fazer? Se a criatura vai receber do Criador, isso é dar prazer ao Criador. É como uma criança que recebe da mãe, porque pensa que se recebe da mãe, nisso vai dar prazer à mãe. E é exatamente o que vai dar prazer à mãe. Nós vemos que este mesmo desejo, ao sentir o Criador, vai se desenvolvendo. Então temos o desejo de dar, e para dar, o que ele faz? Eu utilizo meu desejo de receber. Então aqui já há dois desejos. Usa o desejo de receber para dar. E quando chega a este estado, então começa a desenvolver-se na criatura outro estado. Neste estado começa a sentir que é como o Criador. Também dá. Dá de volta, provoca prazer, por isso sente a si mesmo no estado do Criador. E quando sente o estado do Criador, quer estar no mesmo lugar, quer estar no seu lugar, quer ter o prazer de estar na sua posição. Não só ser parecido e assim recebo, dou prazer a ele, mas sim que este mesmo desejo chega ao desenvolvimento do grau mais elevado. Eu quero estar no seu lugar. Então, quer ter o prazer também disso que recebe prazer do Criador e também quer estar no seu lugar. E estes dois dados é o que absorve na sua posição. E este desejo é um desejo finalizado. É um desejo onde a criatura se sente a si mesma. Por isso, é o desejo final. Bom, amigos, então o que, que nós temos? Nós temos a última etapa, que é Malhut, a criação propriamente dita. Então, as 4 fases da luz direta são o desenvolvimento entre a luz e o vaso até nós chegarmos a Malhut. Se nós colocarmos aqui aquele gráfico que o desenho que a gente mostrou para vocês, tudo isso aqui chama-se Ein Sof, ou infinito, ou sem fim em hebraico. Isso é anterior aos mundos, amigos. Nós não estamos falando ainda nem em mundos, nem de Adam Kadmon, nem de Atzilut, nem de Beriá, Yetzirah e Asiá. Não estamos falando de Adam Arishon, nós estamos falando do início da criação, certo? Ou o desenvolvimento desse desejo de receber, dessa criatura, certo? Então, Malhut de Ensof, que é
A quarta fase da luz direta é onde vai se desenvolver toda a criação. Então, se nós pudéssemos tirar tudo que nós desenhamos aqui, certo? As 4 fases da luz direta, nós ficaríamos apenas com Malhut de Ensof. Tá ok? Malhut de Ensof, a quarta fase da luz direta, é onde nós vamos desenvolver dentro dela toda a criação vai se desenvolver aqui dentro. Então, quando nós formos falar depois sobre os mundos, eles vão se desenvolver aqui dentro. Certo? Outra coisa importante que todos os amigos têm que saber é que todas as fases elas vão se desenvolvendo uma dentro da outra. Então, se nós pegarmos Malhut de Ensof, ou a quarta fase da luz direta, que é essa aqui, aqui nós vamos ter dentro dela a fase Shoresh, nós vamos ter Aleph, nós vamos ter Bet, nós vamos ter Gimel e nós vamos ter Dalet. Certo? Então, quando nós falamos de Malhut de Ensof, é a quarta fase da luz direta, certo? É a criação propriamente dita, tudo vai se desenvolver aqui, todos os mundos que nós vamos estudar vão ser dessa Malhut de Ensof, que tem dentro de si todas as fases anteriores. Tá ok? Outra coisa importante que nós estudamos aqui, que nós vamos estudar e levar sempre em todo o estudo da estrutura da criação, que nós temos o vaso, ok? O Kli, o desejo de receber, e nós temos, se pudermos dizer assim, uma única luz, tá ok? Porém, quando essa luz interage no vaso, cria como se fossem 2 tipos de luz. Por quê? Porque é a sensação que o vaso tem da ação dessa luz. Quando a luz ela vem para preencher o vaso, certo? E dá a esse vaso uma sensação de prazer, em que está recebendo algo, nós chamamos essa luz de Rohma, ou sabedoria, que é a luz do prazer. Tá ok? Quando essa mesma luz, ela é com o vaso sente ela com a sensação de que está doando algo, não recebendo prazer, doando algo, essa luz é chamada de Hassadim, ou misericórdia. Tá ok? Isso nós vamos, durante todo o curso nós vamos falar bastante, mas na verdade não são 2 tipos de luz, é uma única luz, mas é como o vaso percebe essa luz. Quando a luz dá prazer ao vaso, luz de Rohma, prazer. Quando a luz dá ao vaso a sensação que ele está doando algo, é a luz de Hassadim. Tá ok? Vamos ver algumas perguntas e depois nós temos o nosso amigo Náudio, né, que vai nos falar um pouquinho sobre os princípios do grupo, formação do grupo. Vamos começar a estudar um pouquinho também sobre os artigos do Rabash, tá ok? Algumas perguntas aqui. Renato, as 4 fases da luz direta ocorrem somente em Ensof? Sim, as 4 fases da luz direta é em Ensof. Agora, como é um modelo, nós vamos ver a reprodução de algo parecido em todos os mundos, certo? Quando nós formos estudar os Partsufim, nós vamos ver que existem 5, tá ok? Sendo que um é análogo a Keter, ou Shoresh, o segundo é análogo a Rohma, ou a fase 1, o terceiro Partsufim é análogo a
Biná ou fase 2, o quarto Partsufim é análogo a Zerampin ou fase 3, e o quinto Partsufim é análogo a Malhut ou fase 4. Certo? Quando nós vamos estudar os mundos, a mesma coisa. Eu quero estudar Adam Kadmon. Então, Adam Kadmon tem analogia, porque é o primeiro mundo, tem uma analogia com Bernard Shoresh e tem uma analogia com Keter. O último mundo, o mundo de SA, tem uma analogia com Malhut e tem uma analogia com a quarta fase da luz direta, porque é um modelo, né, amigo? Se é um modelo, ele se imprime em toda a criação. Vamos ver. Humberto. A fase Shoresh é instantânea? A fase Shoresh, Humberto, é o que preenchia. Então, o que os cabalistas dizem? Quando nós estamos falando da criação, eles dizem que no princípio só existia luz, certo? Só existia a luz do Criador. É simplesmente o que preenchia, certo? E dessa luz vai ser criada, né, o desejo de receber, ou a criatura propriamente dita. Vamos ver. Ju. A segunda fase tem correlação com a história de Adão, Eva e o fruto proibido? Não, Ju, como eu falei, Adão e Eva estão anos-luz daqui. Nós ainda estamos falando lá das 4 fases da luz direta. Nós vamos ter que falar sobre 4 fases da luz direta, depois nós vamos ter que falar sobre Tzin e restrição, nós vamos ter que falar sobre a vergonha, nós vamos ter que falar sobre parte espiritual, sobre os mundos. Quando nós chegarmos lá em Etzilut, na 9ª e 10ª lição, nós vamos falar de Adão e Eva. Então falta aí umas 8 semanas para chegarmos lá. Vamos ver. Cristiane, mas o que temos nós para doar? É isso que nós vamos aprender. Né? Mas o Criador, ele quer, a ideia do Criador sempre é que nós possamos receber. E a única forma que nós vamos descobrir de satisfazer o Criador é recebendo o que ele quer nos dar. Porque o Criador, em essência, não tem desejo, né, amigos? Quando a gente fala em desejo de doar do Criador, é da nossa perspectiva, certo? Porque o Criador não tem desejo nenhum, né? Ele é um ser que emana prazer. Então, quando nós falamos o desejo de doar do Criador, é da perspectiva de nós como criaturas. Né? Se nós fôssemos fazer de conta que olhássemos o Criador, olha, ele tem o desejo de nos doar prazer, certo? É o que, como nós imaginamos o Criador, certo? Robson, o vaso seria todo ser criado? O vaso que nós estamos representando aqui é a criação, ok? Criação significa o quê? Desejo de receber. Então, toda a matéria da criação, em todos os planos, é o desejo de receber. Tá ok? Humberto, o desejo finalizado é o desejo egoísta? Não, é o desejo de receber. Depois nós vamos ver a intenção. Nós não estamos falando em intenção ainda, nós estamos falando só desejo de receber. Se a intenção é para receber para si ou receber para o outro, vem depois. Tá ok? Vamos ver aqui. Mais uns 2 minutinhos, já vamos começar com o nosso amigo Náudio. Hugo. Marcelo, se esse padrão se repete, como o Partsufim formariam uma espécie de fractal? Olha, Humberto, aí nós já estamos... Não tem O importante, amigos, que é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala em estrutura da criação, nós vamos passo por passo. A gente fala um pouquinho lá na frente, mas a gente tem que se ater no que a gente está. Então, faz de conta que nós começamos com a luz. Da luz surgiram as 4 fases. E é aqui que nós estamos. Senão a gente já começa a pensar lá na frente. Mas como a gente está falando de um processo evolutivo, então a gente para aqui. Aí depois nós vamos falando do resto. Aí nós vamos tendo uma ideia. Certo? É como se a gente falasse de embriologia, entendeu? Lá de como o espermatozoide se junta do óvulo, forma o zigoto, e disso forma um embrião, depois forma um feto. Então a gente vai começando desde o início a falar. Lógico, o importante é vocês irem acompanhando isso para a gente não pular lá em Partsufim, né? Senão, porque, por exemplo, até aqui nós não falamos em Partsufim, então não existe Partsufim para nós a princípio. S. Filho, as 4 fases é a criação do potencial da criatura? É
a criatura no sentido de desejo de receber. Não é, amigos, a alma, nem é o ser humano, está longe disso. Isso vai ser só em Adama Rishon, também lá no finzinho, tá ok? Nós estamos falando do desejo de receber. Deixa eu ver, Morê, essas 4 fases, então, é uma espécie de protótipo para todos os mundos? Sim, é um modelo. É um modelo que vai se repetir em toda a criação vai se repetir as 4 fases. Hugo. Marcelo, então os serafim, anjos e outros seres são todos vasos? Ah, isso nós vamos ver lá na frente. Também não é agora, certo? Lembre-se, existe luz e existe vaso. Depois nós vamos ver o que é luz e o que é vaso. Tá ok? Certo? Também não é isso, porque se a gente começar a falar de anjo, serafim, aí, bom, aí nós já vamos... Lembra, nós só estamos falando de 4 fases da luz direta. Por enquanto, só isso que eu sei. Faz de conta que eu comecei, né, do zero. Eu só sei o que é 4 fases da luz direta. Existem mundos? Não sei, não falei nada. Existem Partsufim, existe anjo, serafim, demônio, seja o que for, né, cascas, não sei. Nós não estamos falando disso ainda, tá ok? Senão aí viram uma salada de fruta. Tá, amigos? Então, próxima lição, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira restrição e a criação do Massar, Tzimtzum Aleph e a criação, né, do Massar ou da tela, tá ok? Vamos passar então agora para o nosso amigo Náudio. Vamos mudar a sintonia e vamos agora falar um pouquinho sobre o trabalho em grupo e os artigos do Rabash. Náudio, tudo contigo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui essa noite justamente para falar de um assunto, de um tema que a mim particularmente me encanta muito, me agrada muito. É realmente um prazer ter essa oportunidade de falar a respeito deste tema, a respeito da sociedade com todos vocês. Só uma pergunta, Marcelo, até que horas podemos ir? 10h20? Ok. Pode ser 10h20 ou 10h30, como quiser. Tá bom, obrigado. Bom, então, a gente vai falar a respeito da formação do ambiente espiritual, que o ambiente espiritual, o grupo e a dezena, e mais à frente veremos o que é. O nosso grande Marcelo, querido amigo, nos explicou a respeito das 4 fases da luz direta, quando a gente aprende termos, desejo, amor dos amigos, todas essas palavras, esses termos, eles têm um significado técnico para nós aqui acaba lá, que difere do que a gente conhece do nosso. Por favor, a gente vai dar um jeito de responder para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Você me ouve bem? Ok. Não me ouve bem? O som está baixo? Está cortando? O que está acontecendo? Às vezes corta um pouquinho. Acho que se falar um pouquinho mais devagar, não, aí vai devagar. Qualquer coisa, pede, já estamos aqui. Tá bom, obrigado. Bom, então, nós vamos começar falando para vocês a respeito dos materiais que a gente utiliza para estudar como é feita a sociedade, como a gente se comporta na sociedade, o que significa a sociedade, que são os livros, que são 3 volumes que a gente tem, que são os Escritos Sociais do Rabash, volume 1, 2 e 3, são 3 livros, 3 volumes, né, de artigos. Vocês podem encontrar esses artigos no site kabbalah.info, há os artigos lá. Vocês também podem adquirir esses livros na forma virtual, eles estão disponíveis para a venda. Bom, o que é uma sociedade? A gente tem um conceito de sociedade, para nós, a materialidade, que difere um pouco do que é para nós aqui na Kabbalah. Então, a sociedade para nós é um ambiente, é um meio no qual a gente implementa tudo o que a gente aprende. A Kabbalah do Bnei Baruch é uma
Kabbalah prática, então a gente precisa de um ambiente. A gente tem as referências bibliográficas, e a gente tem um método, e a gente precisa implementar esse método. Então a gente implementa esse método na sociedade, no grupo. Mais adiante, vocês verão que, além do grupo, há também uma conformação de dezenas, que é onde a gente aplica de forma mais enfática, de forma mais incisiva, tudo que a gente aprende, que é o trabalho interno da Kabbalah, que é onde realmente a gente vai começar a ter a sensação, a perceber tudo isso que a gente aprende, essas luzes, desejos, enfim, tudo isso que a gente, de uma forma, dá para dizer assim, um pouco mais seca, vocês vão poder sentir. Essa é a ideia. Então, a gente vai utilizar basicamente os textos do Rabash e do Rav Leib. E hoje veremos, então, alguns princípios de como se comportar, e ao longo desse curso, principalmente na próxima etapa, no nível avançado, aí sim, aí vocês verão mais a fundo todos esses conceitos, porque, embora aqui a gente vá dar uma explicação um pouco mais, dá para dizer assim, por cima, todos eles têm significados, sensações que vocês vão cada vez mais se aprofundando, sentindo e percebendo mais. Então, para começar, eu gostaria de ler um pequeno 2, 3 parágrafos de um artigo do Rabash, que se encontra no livro Kabbalah para Estudante, página 321. O artigo se chama A Importância da Sociedade. E diz assim: sabe-se, uma vez que o homem está entre pessoas que não têm ligação com o trabalho do desejo por doar, ou seja, encontram-se no desejo de receber, então a pessoa deve sempre evitar andar com aqueles que andam no desejo de receber e procurar encontrar-se em um ambiente com pessoas que estão no desejo por doar. Porque uma vez que a pessoa encontra-se junto com aqueles que andam no desejo de receber, no caminho do desejo de receber, e uma vez que o pensamento dessas pessoas se mistura, então os pontos de vista daqueles que se opõem ao caminho da verdade, a Kabbalah, entram naqueles que têm o desejo de andar e seguir Torá e Mitzvot. Por isso, não há outro conselho a não ser estabelecer uma sociedade separada para estes, para que seja um modelo, ou seja, uma comunidade separada, que não se misture com outras pessoas cujos pontos de vista diferem dos que querem manter Torá e Mitzvot. Por isso, se constantemente a pessoa invocar em si mesma a questão do propósito da sociedade e que não quer seguir a maioria, então ela poderá estabelecer um ponto de partida para si mesma. E se a sociedade se isola do resto do povo, ou seja, se não tem nenhuma conexão com outras pessoas em relação aos assuntos espirituais, e seu contato com eles é apenas sobre questões corporais, então não se misturam no ponto de vista. E isto já é suficiente. O que eu abaixo quero dizer aqui, amigos, é que a gente precisa de um ambiente onde que a gente vai aplicar esses conceitos da Kabbalah. Porque tudo que a gente aprende aqui, e prestem bastante atenção, é muito importante que vocês nunca tentem implementar isso. O Rabash vai falar, o Leitman vai falar de grupo de amigos, de sociedade. O que eles estão falando é da nossa sociedade, é do nosso grupo de estudantes, do nosso grupo, na minha dezena, no grupo de amigos. Então, todos os conceitos que a gente aprender aqui, a gente vai fazer ferramentas de workshop com os textos do Rabash, com os textos do Rav Leitman e tudo mais. Vocês nunca tentem implementar ele em outros ambientes, porque isso não vai resultar em coisa boa, porque esses materiais são para pessoas que têm ponto no coração. Então, são para quem tem o desejo de descobrir o propósito da vida. Então, somente falamos de Kabbalah, nós que estamos estudando, atuamos com pensamentos e intenções no grupo. E isso é bom para evitar, como o texto nos diz, para que outras influências, porque a gente fica aqui 1 hora com os amigos, conversando, e aí a gente se esforça para absorver o conceito do que significa do que significa amor dos amigos, do que significa Criador, e a gente passa a maior parte do tempo, talvez no trabalho, com um colega que fica todo o tempo falando que Criador é isso, parará, daqui a pouco a gente se confunde, e quando vem para a dezena, para o grupo, já está bastante confundido e demora muito para voltar. Então, para evitar de falar de assuntos
espirituais com outras pessoas, para que vocês não se confundam. Uma coisa muito importante, que vocês devem já ter sentido, todo mundo sente, é que quando a gente chega no grupo, quando a gente vem para estudar, mais adiante vocês estarão em dezenas, estarão em grupos de WhatsApp, estarão em grupos de Facebook, alguns talvez em grupos físicos, dezenas físicas. Então, uma coisa muito importante é o bom humor. Às vezes, não sei, durante o dia o meu chefe me encheu o saco, alguém me buzinou no trânsito, não sei, o cachorro fugiu 1 minuto antes do meu chefe. Então, é importante quando eu chegar aqui para a dezena, chegar no grupo, trazer um bom humor, um sorriso no rosto. Não ser assim como um palhaço, né? Mas ter um sorriso no rosto, bom humor, ser cordial. Isso funciona como um bumerangue, se assim se pode dizer. E aqui, principalmente, porque quando a gente começar com um trabalho espiritual verdadeiro, com esforços em pensamentos e intenções, o nosso ego vai se inflar um pouquinho, porque é isso que a gente quer, e a gente vai precisar trabalhar sobre ele. E então, o bom humor ajuda o amigo. Sim? Se o amigo também está numa situação ruim, se eu trago um bom humor, isso aí, todo mundo gosta de estar num ambiente bom, um ambiente animado, em que as pessoas são cordiais e tudo mais. Então, sempre procurar, indiferente de como eu sinto no meu desejo de receber, no meu estômago, assim, se está bom, se está ruim, não sei, procurar quando está aqui, esquecer o que está lá fora, e aqui dentro a gente trata, assim, abre aspas, sagrado, algo que eu cuido com muito carinho, como se fosse nosso bebezinho, vamos dizer assim, nosso bebê em comum. A gente cuida o grupo, aqui a gente dispensa um cuidado especial. E muitas vezes, claro, a gente vai sempre encontrar um amigo ou outro que às vezes a gente, não sei, a gente aprendeu que na regra do workshop não se pode discordar. E às vezes acontece de algum amigo, não sei, você chega, está um pouco desconectado, acontece alguma coisa e você acaba discordando e tudo mais. Então a gente nunca, se acontecer, olha, fulano descumpriu a regra, não sei, a gente tem uma série de regras nos workshops, a gente sabe que, a gente sabe que é para trazer bom humor e fulano vem sempre de cara amarrado. Então, a gente nunca chega diretamente, fulano, você é mal-humorado, você não faz bem para o grupo. Isso a gente não pode fazer porque nem na corporidade não funciona, né? Se você mostrar o defeito da pessoa, você vai simplesmente incendiar ainda mais se ela estiver com raiva, alguma coisa. Então, você não faz isso. A gente sempre ajuda os amigos com um bom exemplo. Então, se o amigo discordou no workshop, não era para discordar, você concorda com ele e adiciona algo a mais. Se o amigo veio mal-humorado, enfim, está irritado, você trata ele como você gostaria que ele te tratasse. Então, com palavras doces, com calma, sempre como bom exemplo, sempre como bom exemplo. Claro, se acontecer situações extremas, por exemplo, mais adiante, quando vocês estiverem nos níveis mais avançados, então haverá departamentos e tudo mais, os quais vocês podem se dirigir. Por enquanto, se acontecer alguma situação, vocês podem se dirigir ao centro de estudos, ao Marcelo, então, que podem lhes ajudar se estiver acontecendo alguma coisa. Mas sempre procurar de fazer o nosso trabalho, que já é um trabalho espiritual, assim, tratar o amigo como se ele fosse o Criador. A gente vai aprender mais adiante nos textos do Rabacho. E uma coisa também muito importante, como a gente usa vários termos aqui, né, Criador, luz, enfim, muitas coisas, e dependendo de como é a nossa formação cultural, religiosa, como é o nosso ambiente onde a gente está inserido, fica difícil a gente, às vezes, não associar esses termos ao que a gente viveu toda a nossa vida e tudo mais. Então, procurar sempre ao máximo, e isso tem que ser, a gente tem que se policiar. Nunca trazer para dentro do nosso grupo outros métodos, outras filosofias. Eu chego aqui e falo de outro, não sei, outro autor. Não, aqui a gente só fala dos autores autênticos, do Rabash, do Lightman, né, do Balasulam, outros autores mais que a gente tem, o Arito, todos mais. A gente nunca cita outros autores, até para não causar confusão. Imagina a gente estar lá no workshop tentando se conectar e alguém chega e fala do fulano de tal. O amigo vai ficar doido, vai sair para pesquisar o que é o fulano de tal. Então, em vez de você ajudar o amigo, você acabou prejudicando. Então, a gente esquece tudo que é de conceito religioso,
virtual de outras ordens, a gente não traz para cá. E aqui só fala dos autores autênticos e do nosso método. Uma coisa muito importante também, que a gente tem que cuidar para não ser mesquinho, não praticar bullying. Às vezes, não sei, o amigo tem o nariz grande, tem a orelha grande, tudo mais, a gente procura, assim que o Criador fez cada um de nós, então a gente procura nunca constranger o amigo, de forma alguma. Às vezes o amigo fala alguma coisa que pode ser engraçado, às vezes, não sei, o amigo trabalhou o dia todo, pesado, tudo mais, e chegou e dormiu para a aula. Então, a gente vê quanto esforço que o amigo fez para chegar para assistir. Então, e a gente vai dar uma risada dele, a gente vai pegar no pé dele, a gente vai estar desmerecendo todo o esforço que ele fez, trabalhou o dia todo, de repente, num trabalho muito caro, e chega para estudar e pega no sono. O Rav Lightman fala muitas vezes que a gente sempre apoiar esse amigo, porque o desejo dele é muito grande, que apesar do cansaço, ele está aqui para assistir a aula conosco. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente fizer aqui para os amigos vai funcionar como um bumerangue multiplicado 20 vezes mais. Sim? Se eu rezar pelo amigo e pedir que ele consiga avançar na espiritualidade, vocês com certeza vão receber isso aí. Assim como os cabalistas nos dizem, quem pede para o seu amigo recebe primeiro. É assim como funciona, a gente pede sempre para os outros. Então, se a gente atrapalhar o caminho do amigo, a gente está atrapalhando o nosso caminho, porque, no fim das contas, todos somos uma única alma. E nós precisamos que todos se corrijam. Cada partezinha que está aqui conosco, para que possamos chegar ao fim da correção. É assim como os cabalistas nos dizem. Bom, e durante o dia, quando a gente não está aqui no grupo, mais adiante vocês vão poder ter a oportunidade de assistir aulas todos os dias se quiserem, se encontrar. E quando a gente não está conectado com os amigos via, não sei, WhatsApp ou tudo mais, o que fazer? Bom, alguns conselhos que o Rav Lightman nos dá sempre que puder assistir uma aula, colocar, ao invés de ficar ouvindo, não sei, em que agora as músicas que estão bombando aí, mas coloca uma aula, um MP3 da aula matinal, pode levar junto um livrinho, chamate, leva no bolso, se bem que com o telefone agora é muito fácil a gente abrir um texto online ali, ler alguma coisa, pode chamar os amigos, mandar um WhatsApp para o amigo, fazer essas coisas durante o dia para procurar se manter conectado com os amigos. Importante, antes de dormir, lembrar os amigos, se possível ler um parágrafo, e acordar também, se puder, lembrar dos amigos, sim, e ler alguma coisa, mas a gente sabe que no nosso cotidiano é bastante corrida, então a gente acaba às vezes esquecendo. Sempre que tiver um tempo livre, a gente procura ler, procura lembrar dos amigos. Importante também que todos nós estudamos Kabbalah, fazemos atividades ajudamos, mas adiante vocês terão a oportunidade também, se quiserem ajudar com alguma coisa, com tradução e tudo mais, a gente estuda Kabbalah no nosso tempo livre. Todos nós precisamos trabalhar certinho, sustentar a família, tem que trazer dinheiro para casa, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que tirar um tempo para os filhos, se tem mãe também, pai, tem que dar atenção para eles, fazer todas as atividades. A gente estuda Kabbalah, vocês vão ver que nossos encontros são em horários que muitas pessoas estariam assistindo novela, ou futebol e tudo mais. Então, a gente faz todas as coisas que são necessárias no nosso dia a dia. Sim, a gente trabalha, quem ainda está estudando precisa para arrumar emprego, precisa estudar, se formar, e no nosso tempo livre a gente tira 1 hora por dia, 2, quando puder, e a gente estuda, se reúne com os amigos, estuda Kabbalah e atividades que nos são trazidas. Inclusive, foi o que aconteceu com o nosso professor, o Rav Lightman, se a pessoa pode simplesmente tem dinheiro para se sustentar, não precisa mais trabalhar e dá vontade, vou só estudar, vou só me dedicar a estudar e talvez, quem sabe, em 6 meses eu chego ao fim da correção. Não vai adiantar, inclusive, uma condição que o Rabash, que era professor do Rav Lightman, impôs para ele. O Rav Lightman era uma pessoa financeiramente bem sucedida, não precisava trabalhar, impôs que ele trabalhasse pelo menos meio-dia, tinha que trabalhar. Então,
Todos precisam trabalhar, inclusive se tem meios para subsistência. Claro, às vezes mães ou pais de família que optam por algum deles ficar em casa, cuidar dos filhos, então considera-se um trabalho, né? Muitas mulheres que são donas de casa, ou às vezes até a gente sabe que às vezes pais também que optam porque, em função do emprego ser mais conveniente a esposa trabalhar e ele ficar em casa cuidar dos filhos, considera-se um trabalho, mas é preciso trabalhar. Uma coisa importante também, todas são importantes, mas eu ia falando agora há pouco, enfim, é a gente cuidar para não falar com pessoas que não estão estudando Kabbalah, exceto, claro, quando a gente quer convidar alguém para fazer o curso e tudo mais, mas evitar de falar sobre Kabbalah e sobre a busca espiritual de vocês. Por que isso? Porque cada pessoa com quem você falar, de acordo com o seu ambiente, ele tem uma receita para o sucesso, uma receita para ser feliz, uma receita bem-sucedida. Nós aqui, a gente trabalha contra o desejo de receber. E a gente está no começo do nosso caminho espiritual. A gente está fazendo um grande esforço para conseguir se elevar por cima do nosso desejo de receber e começar a estudar, aprender coisas que são totalmente contra o nosso ego. Embora a princípio pareça que é muito interessante e tudo mais, logo todos vamos perceber o quanto o nosso ego vai começar a se opor. A Kabbalah, os amigos, tudo mais. Então, evitar de falar de Kabbalah com outras pessoas que não estão no caminho. Porque elas poderão, talvez, dependendo de como a gente às vezes está em alta, em baixa, não sei, acontece uma coisa ou outra, eles podem nos confundir e talvez, quem sabe, né, Deus não permita que nos tirar desse caminho. Então, evitem de falar. Se por um acaso eu quero, por exemplo, colega de trabalho, ele fala muito que está, enfim, está cansado e quer, não sabe para que vive e tudo mais, então eu posso convidar ele para ele fazer o curso do centro de estudos, eu posso enviar um texto, eu posso dar um livro para ele, comprar um livro e dar um livro para este colega de trabalho, mas procurar evitar ao máximo discutir Kabbalah, sim? Discutir Kabbalah, debater Kabbalah, os argumentos das outras pessoas são sempre dentro da razão, a gente trabalha acima da razão, então muito provavelmente vocês vão ou ser constrangidos ou serem influenciados negativamente. Todo o trabalho que vocês fazem, ele acaba se perdendo. Então, o que a gente procura, o que a gente quer com essas orientações, com essas dicas, é que vocês preservem, que vocês tenham em mente que o grupo, por hora, o grupo que vocês têm é essa turma do centro de estudos. Logo mais, na próxima etapa, no nível avançado, no grupo jovem, vocês estarão em dezenas, e aí o trabalho espiritual não que ele não tenha começado agora, mas aí ele começa de uma forma mais direcionada, de uma forma mais enfática, assim como que se você estivesse batendo agora no prego com um martelo desse tamanho, sim, e ainda assim esteja errando, no avançados você vai bater com um martelinho pequenininho e vai ter que acertar todas. Vai acertar todas, porque é assim como funciona, a gente vai sempre afinando, vai sempre passando e batendo no ponto mais específico, onde precisa para que a gente consiga entrar neste ponto, neste nível, onde os cabalistas nos falam que é a revelação do Criador, os níveis de avanço, o primeiro degrau espiritual do 125. Então, o grupo, ele nos dá tudo o que a gente precisa. Todo estudo que a gente fizer, eu posso decorar qualquer livro, eu posso assistir, ir lá no arquivo do Bnei Baruch, assistir todas as aulas do Rav Leitman, de nada vai adiantar se você não tiver um grupo. Se você não tiver um grupo, não serve para nada. Você vai se confundir, vai perder o tempo, vai criar uma filosofia ou qualquer outra coisa, como a gente vê que ao longo do tempo as pessoas fizeram e não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o grupo é a coisa mais importante, porque no grupo é onde eu posso me corrigir. No grupo, a dezena é como se fosse um espelho. Eu vou ver cada defeito que eu enxergar no amigo, em outra pessoa. No meu grupo é um reflexo do que eu preciso corrigir. É uma mistura de pensamentos e intenções em um modelo criado. Nós criamos este modelo, onde nós agimos de forma, muitas vezes, dissimulada, assim,
eu não estou com vontade de fazer workshop, mas eu vou e faço workshop como se eu estivesse com vontade, e então eu crio a realidade, porque como a gente aprendeu na primeira etapa deste curso, a percepção da realidade que a gente tem, ela é distorcida. E corrigindo a minha percepção da realidade, a realidade ela já está toda corrigida. Então, quando eu corrigir a minha percepção da realidade, pronto. Eu realizo minhas correções. Então, o grupo é onde eu vou ter toda essa matiz, onde eu sei, aqui um pouco eu trabalho aqui, um pouco eu trabalho aqui, sim? Um pouco mais de esforço aqui, um pouco mais de esforço aí. É onde a gente vai exercitar de fato a nossa intenção pela doação. Vamos ver se tem algumas perguntas, senão a gente pode, já são 10h20, a gente pode encerrar por aqui. Os encontros futuros no grupo se darão pelo Zoom também? Sim, sim. A próxima etapa, que é a próxima, aqui é o grupo jovem, vai ser aqui pelo Zoom. A aula vai ser ministrada direto de Israel, são 3, 4 instrutores de Israel, e a gente vai traduzir. Eu, a Sandra, nós estaremos traduzindo para vocês, a gente vai seguir junto aí, a gente vai traduzir para vocês essas aulas de forma simultânea. Quem não puder assistir, vai ter, da mesma forma como está sendo feito agora, vocês terão disponíveis depois para assistir essas aulas gravadas. Todos nós teremos essa percepção? Sim, todos os que quiserem. Até, não sei, o Rav nos conta que em certa época, um grupo de estudantes, havia um estudante que ele não falava hebraico. Marcelo, me corrige, por favor, se eu estiver contando a história equivocada. O estudante não falava hebraico, ele simplesmente servia cafezinho na sala de aula. E só o fato de ele estar fazendo esse ato, de servir cafezinho, só o fato de ele estar participando junto em um ambiente em que haviam pessoas que estavam interessadas, estavam avançando espiritualmente, essa pessoa estava já avançando espiritualmente, já estava avançando nos degraus, naqueles 125 degraus de revelação do Criador que a gente fala. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, que isso não é demagogia, não é nada, talvez nessa encarnação, na próxima, teremos que, de uma forma ou de outra, revelar o Criador, chegar neste nível de percepção, de conexão de percepção da realidade da forma como ela realmente é. Então, por isso a importância da sociedade. Se uma pessoa que não entende o idioma e que estava em um ambiente onde havia Torá e Mitzvot conseguiu, então nós que temos um ambiente que falamos português, né, a gente tem as aulas traduzidas, tem os textos, a gente tem as condições assim mais férteis. Basta a gente ser um pouquinho, eu gosto de usar a palavra teimoso, assim, insistir. É preciso insistir um pouco, porque imagina, mudar a natureza de um indivíduo é algo que leva um pouco de tempo. Então, basta a gente ser um pouco insistente e participar das atividades, principalmente atividades em grupo, sim. Atividades em grupo, essas são as que são que funcionam, que atuam, é onde a gente realmente vai avançar na direção da revelação do Criador. O Bnei Baruch tem algum endereço físico? Tem algum grupo em São Paulo? Sim, o Bnei Baruch tem nossa sede do Yarvut, que está localizada em São Paulo, tem grupo físico também lá em São Paulo. Depois você envia um e-mail que a gente pode passar os contatos e tudo mais. Há grupo físico em algumas cidades do Brasil e tem um endereço físico lá. Grupo físico em Brasília há amigos do grupo virtual de Brasília, sim, muitos amigos, mas não há grupo físico por enquanto ainda. Em Brasília, até que eu sei. Quanto tempo, em média, as pessoas começam a sentir o espiritual? Bom, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Eu fiz essa pergunta também quando eu fiz o centro de estudos. E a resposta que me deram, e a resposta que o Rav Leitman sempre dá, é que o tempo que uma pessoa leva para começar a perceber varia muito, sim. Varia muito de como é a raiz de sua alma e varia muito também do quanto a pessoa se dedica aos trabalhos em grupo, se dedica aos estudos e assistir a lição matinal. Então,
Para não dizer que nunca é dado um prazo fixo, o Rav Leitman e a resposta que me deram também é que, em média, 5 anos a pessoa já começa a perceber. Mas há pessoas, há estudantes que podem perceber isso antes, outros mais tarde, tudo depende do esforço que a gente fizer. Não se atenham a prazos. Poxa, 5 anos, a gente não sabe, né? A gente não tem como mensurar isso, e se a gente ficar pensando assim, talvez... tomamos como exemplo nosso cotidiano. A gente estuda 5 anos para ter um diploma de médico, de não sei de fisioterapeuta, de agrônomo e tudo mais. A gente toma 1 hora por dia, 2, e vai estudando. Pode ser que alguns consigam antes, alguns consigam depois. O que a gente tem, o Rav Leitman sempre fala, é que a gente está em um nível muito avançado. Todos os estudantes, o grupo do Bnei Baruch está em um nível muito avançado, e então as condições que a gente tem são excelentes. Não se atenham a datas, não se preocupem com isto. Próxima pergunta: o Rafa fará algum congresso no Brasil este ano? A gente teve um congresso esse ano em São Paulo, um congresso maravilhoso. A princípio a gente não tem data para o Rafa voltar para o Brasil. Houve um congresso esse ano. Não tenho pressa, muchacho. Excelente. Acho que não tem muito a ver. Mas em que sentido você se referiu anteriormente a Torá e Mitzvot? Sim. É uma expressão que a gente usa que seria Torá seria a luz que reforma. Sim? É o que vai... Nós, na verdade, a gente não corrige nada, não faz correção nenhuma. Quem faz a correção é a luz que reforma. Então a gente faz atos de modo a atrair essa luz. E os mitzvot seriam os mandamentos, seriam os atos que a gente faz de forma a atrair essa luz. Então, essa é uma explicação bem sucinta, a gente ainda vai ver isso mais adiante, de forma como esses termos merecem ser explicados. 10h30 já. Congresso em 2018 já teve... Perdão, o congresso foi ano passado. Obrigado, Marcelo. Desculpa. Eu ainda estou em 2017. O Rav Leitman fala que somos como a noiva atraindo o noivo. Assim, esses termos também, inclusive, a noiva é um texto que a gente estuda muitas vezes, com frequência, a respeito da noite da noiva, e a gente vai saber também o que significa a noite, o que significa o noivo. Esses termos a gente vai aprender. Se alguém mais tiver perguntas, os amigos que forem assistir também essa aula de forma gravada, os amigos que assistem a lição gravada, postem, por favor, as perguntas no grupo do Facebook. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, peço desculpas, postem lá, o Marcelo vai ajudar a responder. De minha parte, já é 10h30. Marcelo, você tem alguma coisa que gostaria de adicionar? Grande Náudio, amigos. Bom, na verdade, então, a gente está começando, né, amigos? Nós vamos, a partir aí das próximas lições, o Náudio e o Gerhard, hoje ele não pôde comparecer, ele teve um pequeno problema técnico lá na sua residência, mas o Gerhard e o Náudio vão sempre complementar, então, as lições sobre a estrutura da criação com textos do Rabash. O mais importante é, como o Náudio disse, nós não temos um intuito aqui no Centro de Educação, no nível fundamental e intermediário, nos aprofundarmos os textos do Rabash. É apenas uma pitadinha, né? Introduzir um pouco esses conceitos da formação do ambiente espiritual. Porque esses elementos, Rav, grupo e livros, são essenciais para a nossa caminhada. Ok, amigos? Então vamos agradecer ao Náudio e agradecer a presença dos amigos. Terça que vem, todo mundo junto, vai ter prova oral, quer dizer... Estudem, leiam e venham aí a semana que vem, então, ok, amigos? Tchau, tchau. Muito obrigado, Náudio. Tchau, tchau.